Introdução à análise sintática, frase, oração e período. Na videoaula anterior, vimos resumidamente o que é análise morfológica e análise sintática. Não assistiu a esta aula? Eu tô passada, chocada. Não acredito, menino. Vai apanhar, neném. Deus me defenderai. Clique no card acima e reveja todo o conteúdo explicado. Agora, nesta videoaula, daremos continuidade introduzindo os conceitos iniciais da análise sintática, frase, oração e período, com o professor mais língua portuguesa do Brasil, Maurício Eliseu. É com você, menino! Então agora nós vamos fazer a introdução da análise sintática, vendo a explicação do que é frase, oração e período. Então começamos com frase. Coloquei que frase é todo enunciado que tem sentido completo e é delimitado pelo ponto na escrita. Enunciado aqui vamos colocar como sinônimo informação, comunicação. Então frase é toda aquela comunicação, seja escrita ou falada, que tem sentido completo e é possível de ser entendida pelo meu interlocutor. Bacana? Delimitada pelo ponto, se ela for escrita, né? Porque na escrita nós precisamos da pontuação para a gente fechar a ideia. E na fala, como que eu vou saber que a frase foi concluída, que ela tem sentido? Aí vai ser pela entonação. O tom de voz que eu utilizo é que vai indicar se a frase é declarativa, se eu estou fazendo uma pergunta, se eu estou exclamando. Bacana? Uma outra observação também importantíssima. Muitas pessoas têm aquela ideia de que a frase ela tem que ter um conjunto de palavras, nem sempre. Uma frase ela pode ser formada por várias palavras, sim, mas podemos ter frases expressas por apenas uma palavra, certo? Exemplo, quando eu estou numa sala de aula, eu estou aqui agora, né, em sala, fazendo essa gravação para vocês, e aí os meninos estão conversando. Eu tenho várias formas de pedir silêncio. Ou eu posso simplesmente fazer um gesto, né? Ou então eu posso fazer uma frase mais elaborada. Meninos, por favor, façam silêncio que eu estou explicando a matéria. Ou então com uma palavra só. Se eu não quero gastar muita palavra, eu chego e falo: silêncio! Silêncio! Pronto. Se eu falar silêncio, por mais que os meninos não queiram fazer, né, por mais que eles queiram continuar a conversa, mas todo mundo vai entender o meu recado. Ó, silêncio, ou seja, eu estou querendo que todos fiquem calados para eu continuar a explicação. Ok? Então, olha só, com uma palavra, eu expressei uma ideia. Então, frase pode ser um conjunto de palavras, como pode ser também uma palavra só. Bem, quais são os tipos de frases que nós temos então? Frase nominal e oração. O que é uma frase nominal? Atenção ao nome aqui, vou até pegar minha caneta vermelha. Olha aqui, ó, nominal. É frase que só tem nome. Não pode ter verbo na frase nominal. Bacana? Exemplos de frases nominais. Silêncio, que eu acabei de falar. Que, ó, silêncio não é verbo, tá? Então, frase nominal. Ponto de exclamação, porque no caso está expressando uma ordem, né? Tudo bem? Aí, ó, nenhuma dessas palavras também verbo, então, frase nominal. Essa frase aqui eu coloquei em homenagem a todas as mães, quando elas estão bravas, né? Quando aqueles meninos estão lá na rua por muito tempo, está na hora de entrar para casa e eles não entram de jeito nenhum. Minha mãe era mestra de fazer isso. Ela só olhava para a gente e falava: para dentro agora! Não precisava falar mais nada, a gente já entendia. Frase nominal, não tem verbo nenhum, tem sentido, né? Expressa uma informação. Quais situações que é muito comum da gente utilizar a frase nominal? Principalmente para expressar ordem, pedido, desejo, súplica, informações mais resumidas, mais contidas, né? Uma saudação, um cumprimento, uma pequena pergunta, tá? Então, nessas situações são muito comuns de usarmos a frase nominal, porque ela não precisa de ter um verbo, né, para expressar uma ação e para desenvolver mais essa frase. Agora, oração. Oração também é uma frase, tá?
Só que é uma frase ou parte de uma frase que vai girar em torno de um verbo. Em outras palavras, oração, resumidamente falando, é toda frase que tem verbo. E aí eu passo uma dica muito interessante. Percebam que na palavra oração, nós temos dentro dela a palavra ação. Qual que é a classe gramatical responsável por indicar ação? Não é o verbo? Então fica um macetezinho aí para vocês guardarem. Então oração vai ser toda frase que a gente tenha pelo menos um verbo dentro dela. Ok? Exemplos de aplicação. Fui à festa. Qual é o nosso verbo? Acertou quem pensou em fui. Então, nós temos um verbo, logo, podemos chamar essa frase de oração. Fui à festa, mas não gostei. Aqui a gente já tem dois verbos. Quais são eles? O fui e o outro verbo, gostei. Gostei. Então, nós temos aí a presença de dois verbos, então nós temos orações aqui, tá? Dentro dessa frase. Uma dica importantíssima para a gente fazer análise sintática. A quantidade de verbos que a gente tiver dentro da frase vai indicar para a gente a quantidade de orações. Ou seja, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. 20 verbos, vamos imaginar, 20 verbos dentro de uma frase, é uma coisa meio lógica, né? Mas 20 verbos nós vamos ter 20 orações, tá? Porque o verbo é que me indica a quantidade de orações que eu tenho dentro dessa frase. Então, olha só, fui à festa, por exemplo, eu tenho um verbo, não é isso? Então, logo, eu digo que aqui eu tenho uma oração. Uma oração. Fui à festa, mas não gostei. Eu tenho o verbo fui e eu tenho o verbo gostei. Dois verbos, então logo nós vamos ter aqui duas orações. Ok? Já que a oração é toda informação que gira em torno de um verbo, olha que interessante. Eu falar que eu tenho duas orações significa nada mais e nada menos que dizer que dentro dessa frase eu tenho duas informações. Quais são essas duas informações? Fui à festa, é a primeira informação que gira em torno do verbo fui, mas não gostei. Segunda informação que gira em torno do verbo gostei. Essa barra aqui significa que eu decompus as minhas orações. Então eu tenho uma oração aqui, ou seja, uma informação em torno deste verbo, e outra oração aqui, ou seja, outra informação relacionada a este verbo. Bacana? Perceba então, gente, que o verbo, metaforicamente falando, é o coração da oração. Ou seja, é aquele termo necessário para que a frase possa ser oração. Se não tiver verbo, não existe oração. Se não existe oração, não existe análise sintática. Então, repetindo, guardem isso bem, anotem isso aí num papel de pão, na parede do quarto, em algum lugar, gente. Se não existe verbo, não existe oração. Se não existe oração, impossível fazer análise sintática. Porque a análise sintática, ela precisa do verbo para a gente ter o direcionamento e determinar a função sintática dos termos que a gente tem dentro da oração, tá? Existe análise sintática em frase nominal? Não. Frase nominal é frase nominal, ponto e acabou. Análise sintática, então, nós vamos ter apenas em oração. Guarda essa dica aí, que isso aí é importantíssimo. Outro detalhe, vocês têm que saber localizar verbo na oração, viu, gente? Porque se vocês não souberem localizar verbo com precisão, eu não vou falar que seja impossível aprender análise sintática, mas fica um pouco mais complicado, porque o verbo sendo o coração da oração, é ele que vai facilitar para a gente, né, esse caminho aí da análise sintática. Entendido aqui então o que é oração, nós vamos agora ao conceito de período. Nós temos dois tipos de período. Período, na verdade, é uma frase. É uma frase constituída de uma oração ou de mais orações. O que eu coloquei aqui em cima, por exemplo, aqui, ó, fui à festa.
e nesse caso aqui, fui à festa, mas não gostei, são exemplos de períodos, tá? Nesse período, por exemplo, aqui nós temos uma oração só, nesse período aqui nós temos duas orações. De acordo com a quantidade de orações que nós temos no período, esse período pode ser classificado como período simples ou período composto. Lembre-se das dicas que eu passei em sala de aula. Simples, da ideia de uma coisa só. Composto, mais de um elemento. Mais de um elemento. Então, pegando essa dica, o que significa período simples? O que é período simples? Quando no período nós temos apenas uma oração. O que é período composto? É um período que tem mais de uma oração. Perfeito? Vamos ver os exemplos? Vamos voltar aqui em cima primeiro para vocês entenderem. Ó, fui à festa, nós vimos que o fui é o verbo. Portanto, um verbo nós temos uma oração, não é isso? Então, esse período aqui é período simples. Bacana? Exemplo é esse aqui agora. Fui à festa, mas não gostei. Nós temos o fui e o gostei como verbos. Então, dois verbos, nós temos duas orações. Mais de uma oração, não é isso? Então, vai ser período composto. Olha o outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Fui à festa e me diverti. Quais são os verbos? Fui e o verbo divertir. Então, se eu tenho dois verbos, logo eu vou ter duas orações, não é isso? Quais são elas? Vamos decompor aqui, ó. Fui à festa, porque essa informação está em torno desse verbo, então uma oração aqui, e me diverti. Segunda oração. Segunda informação. Então, dois verbos, duas orações, período composto. Querem anotar aí o macetezinho para vocês lembrarem que período simples e composto? É esse macete aqui, ó. Vou colocar até aí na legenda para ficar mais fácil para vocês, ó. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, período simples. Se eu tenho mais de um verbo, eu vou ter mais de uma oração, logo o período será composto. Bacana? Galera, esses conceitos aqui, ó, tem que estar bem claros para vocês. Porque aí, quando a gente entrar na parte mesmo de análise sintática dos termos, se vocês souberem direitinho que é oração, diferenciar período simples e composto, vocês vão resolver caminho dado aí, né, dessa parte da função sintática. E nos próximos vídeos, a gente vai vendo passo a passo aí da análise sintática. Nós vamos estudar sujeito, predicado, né, todos os termos que compõem uma oração, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo, os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, enfim, são 11 termos e aí a gente vai vendo passo a passo aí ao longo do nosso curso, beleza? Bem, espero ter sido objetivo, claro, e que vocês tenham entendido a explicação que eu fiz nessa videoaula. Bacana? Abraço para todos vocês e até uma próxima, galera!